E aí, pessoal, tudo bem? Cara, hoje, sem muita pauta aqui, velho, mas sei lá, tá um dia chato aqui. Eu disse, cara, eu vou fazer um podcast aí, né? É, cara, o lance é o seguinte: é, eu tava vendo aqui, cara, por que que o cara, velho, sabe, principalmente no Brasil, realmente, cara, o pessoal fala do Brasil, né, do tancar tancar o Brasil é intancável. Mas, bicho, repare assim, como é que tu no Brasil, cara, tu vai viver, velho? Tu vai viver pra quê, assim, cara, no Brasil, assim, sendo de boas, assim, tipo, sabe? É, eu já tinha um pouco dessa ideia, sempre fui assim, meio, né, meio pessimista e tal. Mas eu tava, 2020 foi um ano diferente e tal. E aí eu pensei, fiz algumas coisas e tal, e aí eu pensei, cara, de repente, né? De repente não é tão ruim, né? E tal. Mas 2021, cara, caiu a ficha de novo, assim, né? Apesar do final do ano 2021 até ter sido mais tranquilo, mas caiu um pouco a ficha, assim, né? Em 2022 de novo, assim, que até agora. Que, brother, assim, sabe, o Brasil, cara, né, e não só no Brasil, mas esse mundo, assim, né, esses dias eu tava olhando, cara, eu já falei aqui várias vezes tá passando o Batman ali, cara, porra, esses dias eu já falei da Igreja Católica, né, aí eu tava olhando as coisas da Igreja Católica, eu já falei da Igreja Católica no sentido de que ele era única, é a única, é a única, velho, instituição que desde que eu nasci e na verdade desde muito antes, né, até hoje e, e aí que tá, eu vou já falar agora o que eu vou já falar, mas a Igreja Católica não é a única instituição, porque eu acho que tem, se bem que a religião islâmica, eu não sei como é que ela é, a organização dela, né? Então, como organização, assim, até como país, porque a Igreja Católica, de certa forma, tem um Vaticano lá, né? Que é um país dela, é um país específico da Igreja. Então, assim, cara, sem entrar em muitos detalhes, né? Mas é a única instituição, cara, é o único país, é a única coisa no mundo, tá? Que diz assim, não, as mulheres, que, assim, abertamente, né? Claro que tu tem coisas, tem até empresas, deve ter, que a galera diz, não, aqui ninguém entra, né? Não vamos abrir assim. Mas em geral, as empresas, assim, para o mainstream, todas as empresas estão abertas, tal. Todas as lideranças praticamente, apesar de que eu acho que não são todas, né? Mas aparentemente todas as lideranças e tudo, até no meio militar, estão abertos. Então está tudo aberto, né? O meio acadêmico sempre foi bem mais livre e bem mais assim, né? Então qualquer um que chegasse lá podia, né? Antigamente eles abriram e lentamente as mulheres foram entrando e assim não tinha muita mulher antes porque elas tinham o mundo, a própria cultura impedia, né? Mas depois que elas foram entrando, né? Basicamente, o meio acadêmico é dominado por mulheres. Hoje em dia, praticamente, o meio acadêmico ele é praticamente não masculino, assim, né? Assim, o pessoal fala, ainda tem... Eu pensava também que era verdade, assim, não, mas ainda tem, né? Ainda tem, vamos dizer assim, ainda tem cursos, etc., que, que, que são de homens, né? Geralmente engenharia ou alguma coisa mais difícil, assim.
Não, cara, na verdade, assim, pode ser que tenha mais homem ainda, alguns. Mas, cara, basicamente, tipo, milhares de mulheres já entraram nesses cursos, já praticamente, hoje em dia, né? E já desbravaram. E quando uma, duas, três, quatro, cinco, 20 mulheres entraram naquele curso ali, por exemplo, sei lá, engenharia, vai. Ou então, sei lá, engenharia elétrica, por exemplo, né? Que é muito específicazinha, tem que ser muito nerdzinha, até pra mim, assim, tipo, brother, eu não escolheria fazer engenharia elétrica, por exemplo, não seria a minha primeira opção. Então, assim, tem que ser bem interessado, nerd, naquele assunto. Geralmente eram homens, cara, antigamente, né, até os anos 60, 70, até 80, pessoas que iam para esse curso geralmente eram muito homens, tipo, eram 99%, 95% homens, né? Geralmente era muito nerdzão, o cara já era meio sequelado já para ele entrar nesse curso, geralmente, né? E o curso geralmente ele pagava bem também para isso, para incentivar as pessoas para irem, porque era um curso geralmente não muito, vamos dizer assim, é um curso para uma pessoa que tem um interesse muito específico, né? Engenharia elétrica, o cara fica estudando componentes eletrônicos, só aquilo, bicho, a vida, se o cara for entrar naquilo para ganhar dinheiro, né? Os caras ficam estudando aquilo a vida inteira, né? Assim, tipo, brother, é uma área de conhecimento muito limitada, assim, é pequena. É lógico que você conhece bastante, você fica dentro daquela área, você fica de alta importância, mas a área de conhecimento, o tamanho é muito pequeno, né? É lógico que hoje toca muito mais áreas do que antigamente, mas mesmo assim é uma área limitada, né? Tu vai estudar eletricidade e tal. Então geralmente era um cara que tinha uma cabeça muito específica, nem eram todos, né, era todo mundo, né? Geralmente era um cara que tinha uma cabeça muito específica, assim, tinha que ser inteligente, mas tinha que ser um cara meio retraído, meio nerdzão e tal. Então, assim, era muito específico, cara. Hoje não, cara. Hoje qualquer mulher faz engenharia elétrica, tá entendendo? Não é qualquer, mas tipo assim, entendeu? Elas podem entrar, elas vão se formar. Então, assim, e quando tu tem 20, 30, 50, 100, 500, 1000, 20 mil, 30 mil, 1 milhão, sei lá, não acho que não tem 1 milhão de mulheres formadas em engenharia elétrica no mundo todo, mas quando tu tem assim, pô, 100 mil, sei lá, 50 mil pessoas que já se formaram mulheres, acabou. Aquilo ali é de homem e mulher e pronto. Eu sei, elas já dominaram, entraram, dominaram. Então, assim, a mulher dominou todo o. Não tem mais esse negócio tipo, tem muita gente que diz ainda. Não tem, cara. Sabe, eu sei porque eu entrei recente nesses cursos de faculdade, ainda estou um pouco ligado. E o que eu vejo é isso, cara. Elas entram, tem um monte, tem meninazinha que faz com o canal, entendeu? Como fazer engenharia, como cursar, o que ler, tipo, brother, elas falando, elas dando. Então, brother, assim, o mundo acadêmico já era, né? O mundo militar já era, elas podem entrar em praticamente qualquer área do mundo militar aqui. Tem algumas ainda específicas que elas não vão, né? Que eles mantêm ainda. Mas em geral elas podem entrar em tudo, elas podem ter cargos de chefia, né? Nas áreas. Em muitas áreas, não sei todas, mas em muitas. Então assim, cara, sabe, o casamento foi destruído, né? Os relacionamentos, como eu venho falando, já foram destruídos. Não que eu não me importe muito, assim, cara, tem muito mais coisa no mundo hoje em dia, cara, para você se importar do que relacionamento, né? A coisa vai muito além. Hoje em dia é questão mesmo de sobrevivência, não é mais nem questão de, não sei o que e tal. Sei que tem muita gente que ainda tá chegando né? Nas Red Pills e tal, nesses canais e tudo. Eu não gosto mais nem, cara, de dizer assim, eu faço conteúdo, isso, aquilo, e eu vou até pensar, cara, em parar de vez, assim, com esse. Aí você diz, mas tu já desistiu várias vezes. Mas assim, cara, não é nem. Agora, é pura questão, assim, cara, sabe, você, como eu falo, cara, eu vou ficando aqui por enquanto, né?
porque eu ainda posso colocar essas reflexões e tal, mas as minhas reflexões, pelo jeito, já era pouco ouvido, né? Nunca cresceu muito assim, né? Tem cara que abre canal hoje em dia, fala sobre isso um pouquinho, os caras estão bombando aí, né? E assim, principalmente para os que botam o rosto assim, né? Pleno 2022, os caras, eu bato palma, mas mas assim, em geral, o que eu acho sabe, cara, eu acho assim, é meio... Tava pensando, cara, esses dias também, no Marquinhos Bril, por exemplo, né? O cara fez esses conteúdos, né? O canal dele até cresceu um pouco, cresceu mais do que o meu e tal, mas o cara fez esses conteúdos, ele ficou conhecido por uma galera, mas muita gente hoje na Red Pill, de quem é que eles falam, né? Eu sempre falo disso. Eu sempre falo do tal do Raccoon, do tal do Kodama, o Nilman. Nilman cresceu falando desses negócios de Red Pill, ficou um canal enorme, nem fala mais disso mesmo, que é o normal. Eu acho que uma hora chega o limite, assim, cara, desse assunto, e eu também já não considero meu conteúdo Red Pill, né? Eu considero, na verdade, meu canal hoje é basicamente eu falando, né? Eu já tive várias versões, tive podcast, mais e tal. Mas fui vendo que, na verdade, assim, todo o que você faz, é que nem eu falo, cara, é muito assim, o YouTube, tudo, o Google, e a maneira como você, por exemplo, eu acho que eu fui atingido pela, né, pela coisa pela Google, né, não sei como é que ela classifica isso, mas às vezes eu tento fazer conteúdos assim para outros tipos de coisa, né? E às vezes eu faço vídeo e às vezes você sabe, cara, pô, vou fazer um vídeo, posso fazer de um assunto assim super interessante, né? E fazer o vídeo e tal, e não dá nada assim, entendeu? E você vai ter gasto por tempo, dinheiro seu, às vezes comprando alguma coisa, fazer, e não vai dar nada. Entendeu? Porque o YouTube, se quiser, ele te esconde e foda-se. Eu já tive um canal, por exemplo, de cartoon, de desenho, de coisas. E eu fiz ali alguns vídeos, acho que um ou dois. Entendeu? Não dava nada. Então, assim, isso aí tira a tua vontade de fazer, né? Um pouco. Que tirou a minha vontade de fazer várias vezes, porque o que eu ia fazendo não tem interesse e tal. Então assim, eu vou fazendo o que eu tô fazendo, porque é uma questão de tipo assim, cara, pelo menos alguém me ouve, uma ou duas pessoas, né? E eu vou fazendo tipo como se fosse uma terapia. Mas assim, se for pra você fazer no intuito de ter algum crescimento, de não sei o quê, tem muito canal que diz assim, eu não faço por crescimento, mas porra, o cara tá com, sei lá, cara, nem sei, 6 mil, 10 mil de pessoas, sei lá. Brother, eu nunca tive nem 1.000 pessoas no meu canal, né? Tipo, nunca tive. 1.000 foi quando o YouTube fechou meu canal, quer dizer, quando chegou a 1.000, o próprio YouTube deletou meu canal, quer dizer. Uma coisa insana, assim. Isso lá em 2017. E depois daí, nunca mais, entendeu? Então, assim, é muito fácil quando os caras fazem um canal e quando ele vê, tá com, entendeu? 3, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8, sei lá quanto. E eu sei que eu não vou crescer, cara. Né? Então, assim, não dá vontade nem de fazer as pequenas coisas que eu já vinha fazendo, né? Nos podcasts antigos. E eu lembro também justamente disso, cara. O próprio Marquinhos Bril, né? Ele fez esse conteúdo os últimos anos da vida dele praticamente, até ele desistir também quando o YouTube acabou o canal dele, né? E o meu canal também foi acabado pelo YouTube, assim, né? E aí você fica com menos vontade de colocar coisa, porque, cara, é esforço que você vai fazer uma edição, não sei o que. O YouTube simplesmente vai lá e deleta, sabe? Deleta seu canal, entendeu? Então, assim, aí ele parou de fazer e foi fazer outros tipos de conteúdo. Resultado, as pessoas hoje que estão entrando, eu vejo muitas, estou vendo esses canais de vez em quando eu entro também, aí as pessoas falam,
o fulano, rapaz, esse cara é demais, sei o quê. E eu fico pensando, cara, sabe, tem muitos... Tem canal até hoje, às vezes eu pego um canal pequeno de um cara falando, assim. Às vezes eu pego, o canal tem nada, assim, né? Mas os caras sempre falam, o fulano, esse cara é massa, o Raccoon, ou sei lá quem, esse cara é o mestre, não sei o quê. E teve gente que falou muito tempo antes, né, essas coisas, e tipo eu, o Marcos, vários, e simplesmente esquecido, né? O Marquinhos nunca teve também reconhecimento nenhum, né? E, enfim, parece aquelas coisas, assim, cara, quando é destino, assim, quando tem que ser, não vai ser. E aí o cara, enfim, faleceu. E pouca gente lembra dele e vai lembrar, entendeu? E tá nascendo hoje um cara que tá fazendo um canalzinho, tá ali, né? E isso é meio que isso é meio que assim, tipo, de uma certa forma, isso meio que me entristece assim um pouco, né? Com as coisas. Não é culpa de ninguém específico, mas é muito estranho como a gente, como a sociedade é, como as coisas são, né? Ou seja, que não tem muito assim, não tem muita justiça nas coisas, né? As pessoas, o cara pode vir e fazer o conteúdo aqui, cara, tá entendendo? Se o YouTube for contra, se muita gente não gostar, acabou. E tu até fez o conteúdo, né? Por exemplo, o Marquinhos, cara, se não me engano, o cara que popularizou o termo capivara, né? Eu ouvi dele e falei nas minhas coisas e depois o pessoal começou a replicar e tal. E foi depois daí que esse termo começou, assim. E o cara praticamente ninguém sabe que ele falou isso aí primeiro, tá entendendo? Tipo... E aqui eu tô falando pra 2, 3 pessoas, tá entendendo? Então, assim, tipo, é muito triste, assim. Mas, enfim, o que eu tava falando, cara, é que eu ouço porque é justamente isso, né? Não tem, cara, sabe? Você vai pra um canto, não tem, tudo já foi dominado. O meio acadêmico foi dominado, o meio militar foi dominado, o que tem que fazer, assim, pro homem, né? Tipo, nesse sentido, assim, cara, sabe, tudo acabou, cara, né? Tudo não tem. E aí, eu queria falar também da Igreja Católica, é que eu disse, cara, a Igreja Católica era a última coisa, cara, né? De instituição, que ela dizia assim, não, aqui, vamos dizer aqui, nessa linha aqui de trabalho aqui, para ser padre, não sei o que, aqui é só homem que entra, tá? Aqui é só homem e tal, não sei o que. Era a única. É a única, cara. Porque você não pode mais fazer isso. Tá entendendo? A Igreja Católica é a única instituição ocidental, de larga escala, assim, que faz isso. Né? Nenhuma outra instituição chega e diz um negócio desse hoje em dia. Jamais ia ser cancelada. Né? Na hora. A Igreja Católica é a única que faz. E o pessoal está tentando derrubar, quer dizer, está vindo um tal de um sínodo, né? Está vindo um tal de uma reunião de bispos aí, e a igreja da Alemanha, eu estava lendo esses dias sobre isso, vão pedir para que seja derrubada e a ordenação de homens, e que tem que ter justiça social e não sei o quê. E brother, estão tentando derrubar a Igreja Católica, velho. Tá entendendo? A última coisa que tinha, as pessoas estão tentando derrubar. Não, vai ter que ter casamento, vai ter que ter... Os padres não tem mais ter celibato, vão derrubar o celibato, vão derrubar botar casamento, vão derrubar, entendeu? Casamento LGBT, vão derrubar tudo. E aí, cara, é justamente isso, cara. A Igreja Católica era o último lugar, velho. Era o último lugar do Ocidente, tá entendendo? E eu falei, cara, vão tentar derrubar. Né? Eu falei isso aí. E estão tentando. Né? Estão tentando. Tá dentro da própria igreja. A própria igreja da Alemanha está tentando pedir isso para ser feito, para ser votado aí para ser. Tá entendendo? Então assim, cara, quando tu vê isso, tu vê assim, cara, acabou. Né? Assim, tipo, acabou. Aquele mundo que tu conheceu, que eu conheci quando eu era, né? Que eu tinha a ideia que eu ia encontrar, porque eu tinha a ideia que quando eu tivesse ainda essa minha idade, né, no futuro, lá no passado eu tinha essa ideia assim, cara, quando eu tiver
essa idade ali, eu vou tá no meu mundo, né? As coisas vão fazer sentido, eu vou ter uma esposa, provavelmente, né? Eu pensava assim no futuro, né? E tudo ter dado certo, vai ser legal, né? E não, cara, né? E como eu falei, cara, a questão não é nem só a questão do relacionamento, cara, apesar de que isso tem a ver também, né? O próprio fato de que tu destruiu um relacionamento homem-mulher, isso aí é que deu origem, tudo sai daí, tá entendendo? Esse monte de merda que a gente vê na sociedade, tudo sai daí. Na hora que tu acabou esse negócio, isso é bem claro pra mim, entendeu? Acabou, cara, né? Acabou. Aí as mulheres vão ter que trabalhar fora, vai ter toda essa briga por liberdade, acabou. A gente chega onde a gente tá, acabou. E assim, cara, e é uma destruição muito rápida, velho. Quando você começa a ver ali, né, a história e tal, cara, tu vê que foi assim, cara, foi do século XIX. Assim, já vinha, né, todas essas coisas já vinham sendo, já desde o iluminismo, essas coisas, Revolução Francesa, já vinham essas ideias. Mas, brother, a destruição que teve no século XX foi, tipo, foi que nem a tecnologia, né, acompanhou a mesma velocidade, né? O que a tecnologia avançou foi o que a destruição avançou da sociedade, né? E você, enfim, é isso aí, cara. Você acabou a sociedade, cara, né? Assim, e aí eu fico pensando, cara, o que resta pro homem? Porque, cara, nem quando o cara quer se voltar, cara, para alguma coisa, tá entendendo? O cara que, pô, o meu trabalho, mano, eu não tenho trabalho, né? O meu trabalho não tem, eu não sou empregado já desde 2015, tá? Assim, né? Com um emprego e uma empresa e tal. O cara, aí o que o cara sabe? Aí o cara tá entendendo? Eu quero fazer tal coisa, então eu vou, sabe, pro exército, eu vou pra, cara, eu vou voltar pra igreja então. Eu vou voltar pra igreja porque não tem jeito, o jeito é voltar pra. Os caras estão tentando destruir a igreja. Tá entendendo o nível, cara? Quando eu falo, eu não sei se as pessoas estão entendendo. Cara, tu tá sendo caçado, velho. Tu tá entendendo? Se tu é homem, tu não tem mais espaço na sociedade, é isso que eu tô dizendo, tá entendendo? Tipo, é insano, assim. Sabe? Aí o cara vai pra igreja, estão tentando acabar com a igreja. Aí o cara, tipo, cara, o que eu posso fazer? O cara, então vou tentar melhorar a minha vida, vou tentar entrar numa faculdade onde vou criar esse, né? Mas assim, com essa popularização, com essa destruição, com essa forçação de barra para mulheres entrarem, então acabou o significado, porque antes isso tinha um significado. Você entrava naquilo, você como homem ia para um curso, não necessariamente não estou destruindo nenhum curso, geralmente a faculdade em geral já era uma coisa, né, que dava um puta significado para o cara. Isso foi acabando, e é claro que as mulheres entraram primeiro nos cursos de humanas, como se fosse, né? Elas entraram primeiro naqueles cursos de dar aula, de pedagogia, não sei o que, elas entraram por aí, né? Então, assim, esses foram os primeiros cursos que acabou meio que o sentido, acabou aquilo valer na sociedade, valer para ti, valer para... Aí o cara vai procurar outros cursos, qualquer que seja, na verdade todas elas já entraram, todas acabou o sentido, porque na hora que um monte de mulher, né, entra naquilo, populariza aquilo, escreve livro naquilo, acabou o sentido para ti como homem na sociedade daquele curso, tá entendendo? Porque o importante de um determinado curso ou coisa que era difícil era para te dar aquela coisa. O homem tem que ficar em cima, cara. Tem que ficar em cima. É por isso que não tem como você, por exemplo, você dizer, mas isso é muito retrógrado. Quem me ouve aqui não vai dizer que é retrógrado. Mas muita gente que me ouvisse aqui a primeira vez ia dizer, é retrógrado. Mas você não pode, por exemplo, namorar jamais com uma mulher que faz mais peso do que tu na academia em alguma coisa.
Ou talvez alguma coisa, já que, por exemplo, se tu tem um problema na perna, ela faz um pouco mais. Mas se tu, em geral, assim, cara, nada assim perto da mulher, em pouco tempo esse relacionamento não vai dar certo. Né? Então, na sociedade, essas coisas elas tinham valor porque o homem fazia e ele tinha aquele valor e a mulher almejava aquele valor. E o homem também, o outro, via aquilo ali, via como positivo, porque ele via o feedback positivo que uma mulher olhando aquilo dava. Ele queria aquele feedback e ele ia atrás para conseguir também. Mas na hora que uma mulher pega e ela consegue aquilo, acabou, cara. Acabou o valor daquilo. Né? Assim, é lógico que pessoalmente ou alguma coisa assim, para você ou individualmente, aquilo tem valor ainda. Mas assim, socialmente, culturalmente, aquilo deixou de valer, cara. A partir do momento que, como eu falei, 10, 15, 20 mil, 2 mil, 3 mil, 100 mil mulheres fazem aquilo, acabou. Né? Acabou o valor. Aquilo ali não tem mais valor para te diferenciar como par, como tendo valor na sociedade para as mulheres, que na verdade é esse o grande lance, porque tu vai se colocar como objeto de busca, e aí isso vai gerar um monte de forças sociais que vão fazer com que a tua vida tenha sentido. É esse o grande lance, cara. Se não tem mais isso, acabou, cara. Não tem o que fazer. Entendeu? Por isso que tu tá tendo já, por que os caras estão em casa, por que tanto homem está suicidando? Por causa disso, cara. Porque não tem mais valor nas coisas, cara. Tá entendendo? E aí o cara tenta se virar. Então, já que não tem valor, eu vou tentar me virar aqui pro hobby. Eu vou aqui pro videogame, eu vou aqui pro filme, pra série. Aí o que acontece? As mulheres chegaram lá, né? Toda essa liberdade, tudo isso que a gente já sabe, dominaram tudo. Hoje, grande parte na verdade, acho que tudo do que é produzido é feminilizado ou com cara, tu nunca mais vai ver, por exemplo, esses dias eu estava vendo coisa antiga. Por exemplo, cara, uma coisa que nem são coisas assim, cara, completamente chauvinistas, não. Tipo, por exemplo, Indiana Jones, né? Foi feita ali em 1989, né? Já tinha muita coisa de doutrinação, algumas coisas, não muita, mas tinha algumas coisas e tal. Brother, mas o final da história, até a mulher morre lá no final, e no final sobra só os 4 companheiros lá que estão de cavalo e tal, e eles vão pro sol assim, né, cavalgando e tal. Brother, tu nunca mais vai ver esse tipo de filme sendo feito hoje em dia, cara. Tá entendendo? Tu nunca mais vai ver 4 caras positivos, 4 personalidades vitoriosas, heróis, amigos ali, uma coisa de amizade ali, um negócio, e sendo colocados como heróis para finalizar o filme como vencedores, como... Jamais. Hoje em dia tu não vai ver. Tá entendendo? Hoje em dia, no mínimo, teria ali um cara não binário ou uma mulher com cabelo cortado, no mínimo. Né? Quando não, todos os personagens, ou a metade, vai ser feminino, ou sei lá. Então, assim, cara, tu nunca mais... Né, então, assim, o cara queria voltar para... então vou ver um filme, vou ver coisas... Cara, tudo que tu vai ver vai ser dominado, sabe? E aí o cara disse que queria... Então vamos voltar para a igreja. Aí tudo tá dominado, né? O cara começa a ler as religiões e o cara vê quase que tá quase tudo dominado, né? E aí eu fico te perguntando, cara, e aí qual é o espaço que você tem como homem na sociedade? Tá entendendo? Qual é para onde que você vai, né? Sabe, qual é o grande lance? Qual é a vantagem de ser homem hoje em dia? Não tem nenhuma vantagem. Tá entendendo? Tu não tem mais nada que é teu. Tá entendendo? E o pessoal diz assim, não sei o que e tal. Cara, tu não tem mais nada que é teu. Todo mundo é contra ti. Né? O pessoal, os comentários hoje, cara, que são contra você, se você for um cara... Eu posso tirar assim por mim, a minha impressão.
Mas se eu vou numa clínica onde a maioria das pessoas que tem lá é pessoal LGTB, ou então mulheres e tal, eu sei que eu vou ser maltratado. Ou eu vou em algum lugar que é qualquer coisa, uma empresa e tal, e aquelas pessoas que estão me atendendo ali são quase sempre LGTB ou mulheres. E você vai ser maltratado. Então é justamente isso, cara. Qual é qual é o lugar do cara, sabe? Pelo menos aqui no Brasil, cara. Pelo menos assim, em metrópole, não tem o que fazer. Tá entendendo? Então, assim, cara, é um negócio assim insano, assim, cara. Qual é o lugar, qual é o que tu. Dinheiro é outra coisa, né, cara? O cara não dá pra fazer nada, velho. Assim, eu não tô trabalhando, mas assim, eu recebo alguém me ajuda, um parente, não sei o que, alguém me dá um cascalho, um negócio, cara, não sei o que, eu ganho alguma coisa, eu faço um trabalho por fora e tal. Eu ganho um pouquinho, não ganho, não tenho dinheiro de emprego, mas eu ganho um cascalhozinho. Aí às vezes entra um pouco mais, né? Aí eu digo, porra, eu já começo a pensar assim, cara, talvez eu possa, né, se eu economizar isso daqui no final do ano, dá pra mim fazer uma viagem, dá pra mim, né, dá pra me planejar alguma coisa, fazer, o cara começa a pensar assim, né, tipo, o cara começa a aumentar as asas dele, o cara, pô, dá pra fazer, cara, talvez eu vou lá e tal. Aí o cara começa a ver que na verdade é caro pra caralho, o cara começa a dizer, não sei, então não, né? Ou então não, vou só um dia, vou só dar um tirinho, vou só dar um tiro antes que o pessoal confunda aí com alguma coisa, é ir rápido e voltar, né? Então, cara, vou lá rapidez, não vou gastar com acomodação e tal. Mas não, cara, é caro também ainda. Aí o cara começa a ver, pô, não dá pra fazer, não dá pra... Aí eu pensei, cara, daqui a pouco eu tenho que comprar mais não sei o que, tenho que comprar uma camisa, tô precisando, tal, uma camisa. Não tem, cara. Aí eu fico pensando, cara, porra, eu tô com 38 anos. Tô com 38 anos, né? E eu tô tendo problemas. Aí o pessoal fala, não, a gente tem que, né? E eu fico puto, porque esse pessoal de Red Pill é assim, não, eu estou bem, ganho mais do que a média brasileira, não sei o quê. Mas a maioria da média brasileira é justamente isso, cara, a gente tá com problema de comprar, tipo, brother, não tem dinheiro pra comprar nada extra, não tem nada, não tem... Enfim. Eu sei que é tenso, viu? Mas é isso aí, cara. Vamos nessa, né? Não adianta ficar reclamando muito hoje. Eu já reclamei aí bastante. Se você gostou, deixe seu like. A gente se vê. Valeu. Tchau.